Gente, até agora eu falei aqui com vocês a respeito da visão empresarial da sua empresa aqui no jogo, né? Como é que são os concorrentes, os consumidores, os produtos, como é que produz, etc, etc. Agora, é um jogo e é uma competição. Como é que você faz para ganhar ponto? Ou como é que você perde ponto? Por que uma empresa fica em primeiro lugar, a outra em segundo? É isso que eu vou falar aqui agora. É o critério de avaliação da sua empresa no jogo. Nesse jogo aqui, você ganha ponto ou muito ponto, ou ganha pouco ponto, se você definir uma estratégia e você alcançar ou não aquela estratégia definida por você mesmo. Ganha muito ponto aquela empresa que define um objetivo, uma estratégia e consegue sim alcançar aquele objetivo em cada rodada. E a gente define a estratégia do jogo a partir de 4 objetivos estratégicos. O primeiro objetivo estratégico é valor da ação. O segundo é capital circulante líquido. Capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. O que é o ativo circulante? É caixa, aplicação financeira e estoques. E o que é o passivo circulante? São os empréstimos e crédito rotativo. Então esse índice de capital circulante líquido, ele mede um pouquinho a liquidez da sua empresa, né? Caixa, aplicação, menos empréstimos, né? Estoque e tal, menos empréstimo, menos crédito rotativo, o quanto você está líquido, né? Qual é a sua capacidade de geração de caixa, isso que é a capital circulante líquido. O próximo objetivo estratégico é receita de vendas, pura e simples receita de vendas. E o último objetivo estratégico é lucro total. Então a gente tem esses 4 objetivos aí. E você vai dar pesos para esses 4 objetivos. No mínimo peso 1, no máximo peso 5. Onde um peso 5 é uma importância muito grande que você está dando para aquele objetivo estratégico. E o peso 1 é o contrário, você não está ligando muito para aquele objetivo estratégico. Os 4 pesos somados precisam totalizar 10. Então você não pode dar 0 e nem mais do que 5, tá? É de 1 a 5 nesses pesos. Você vai distribuir esses 10 pesos que você tem nesses 4 itens. Então, por exemplo, 3, 2, 3, 2, está somando 10 e eu dei os pesos para os 4 objetivos estratégicos. Ou 5, 3, 1, 1, está somando 10 também, certo? Sempre o total é 10. E aí, esses pesos que você atribui como sendo a sua estratégia, você vai poder definir no começo do jogo, na primeira rodada do jogo, no mês 1, simulado, e depois 4 meses depois, na rodada do mês 5. São as únicas 2 oportunidades que você vai poder definir os pesos aqui, de 4 em 4 meses, né? Se o jogo fosse até 12 meses, por exemplo, você poderia definir no mês 1, no mês 5 e no mês 9. Como aqui a gente vai fazer 8 rodadas, você vai definir então no mês 1 e no mês 5. Você vai poder alterar se você quiser, é uma decisão sua. Okay? Eu vou dar um exemplo aqui de estratégia, né? Então, por exemplo, essa empresa A, que eu estou aí botando nesse slide, né? Ela botou uma estratégia de preço da ação como peso 3, capital circulante líquido com peso 1, receita de vendas peso 1 e lucro total com peso 5. Quer dizer, essa empresa ela deu muita importância na estratégia dela no jogo para lucro total e alguma importância para preço da ação e muita pouca importância para os outros 2 itens. Já a empresa B, que eu estou mostrando aqui, ela faz uma estratégia bem diferente. Ela botou um peso 5 para receita de vendas. Então qual é a melhor estratégia? Não tem melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que você define e você consegue alcançar. Essa que é a boa. Tá? Você pode então, como essa estratégia A, botar um peso muito forte em lucro, e aí a sua empresa tem que ter lucro para você ganhar muito ponto, tem que ter mais lucro do que a concorrência para você ganhar mais pontos do que a concorrência, ou você pode ter uma estratégia B, de receita de vendas. Aí nesse caso, você tem que ter mais receita de vendas do que o seu concorrente, porque aí você está ganhando mais ponto do que o seu concorrente, certo? Lá no final do jogo, a gente vai fazer uma pontuação final. Então, quando você estiver acessando o nosso simulador e um dos relatórios chama ranking, esse relatório de ranking mostra ali a sua colocação naquele mês, naquela rodada simulada. Lá no final do jogo, a gente vai fazer um cálculo final, né, uma pontuação final.
onde a pontuação final é uma média ponderada de todas as pontuações. Então a pontuação do mês 1 vezes 1, a pontuação do mês 2 vezes 2, a pontuação do mês 3 vezes 3, até a pontuação do mês 8 vezes 8. Tudo isso divididos por 1, mais 2, mais 3, mais 9, mais 8. É uma média ponderada, onde o peso de ponderação é o número do mês. Então, com isso, a gente favorece aquelas empresas que adotam uma estratégia de longo prazo. As empresas que forem bem do meio para o final do jogo, elas ganham muito ponto, porque tem peso muito maior nessa média ponderada final, que é o cálculo do resultado final. Tá certo? Então, planejamento, visão de longo prazo, é isso que a gente está querendo de você aqui. E você vai definir a sua estratégia e aí ganhar ponto ou não, de acordo com a estratégia que você mesmo definiu. E aí, para mostrar exatamente como é que calcula essa pontuação, eu vou dar um exemplo aqui utilizando o objetivo estratégico preço da ação. Digamos que a empresa que teve o maior preço da ação, ela teve um preço da ação de R$ 18,50. E a empresa com o menor preço da ação, ela obteve R$ 13,00 de preço da ação dela. E você de repente ficou no meio do caminho, entre R$ 13,00 e R$ 18,50, que são o mínimo e o máximo desse meu exemplo aqui. O que a gente faz aqui no jogo? A gente pega e mapeia esse resultado por um outro número que a gente chama de número de ordem. Então, a empresa que teve maior preço da ação recebe o número de ordem 8. No caso de 8 empresas concorrentes. Se no seu mercado concorrente você tiver aí 10 empresas concorrendo, então o número de ordem máximo será 10, certo? Então, nesse meu exemplo aqui, estou usando o exemplo de 8 empresas. A empresa com melhor preço da ação recebeu o número de ordem 8. A empresa com pior preço da ação recebe o número de ordem 1. E você que teve um preço da ação no meio do caminho, por exemplo, de R$ 14,00, você fica com um número de ordem no meio do caminho também, por exemplo, 3,01. Tá? E aí, com isso, o que a gente faz com esse número de ordem? A gente pega o peso que você deu para o objetivo estratégico, de 1 a 5, multiplica pelo número de ordem, que indica se você foi bem ou mal em relação à concorrência, multiplica esses dois números e a gente obtém uma pontuação de cada objetivo estratégico. Então, nesse exemplo desse slide que eu estou mostrando, preço da ação, peso 4, número de ordem 1, ou seja, algo que era muito importante para você, com peso 4, você foi muito mal, você foi o pior do mercado, você teve número de ordem 1. 4 vezes 1, apenas 4 pontos você ganhou nesse item. Já o item capital circulante líquido, que você botou um peso 4 também nesse exemplo, é muito importante para você, você foi o melhor do mercado em capital circulante líquido. Então você recebeu o número de ordem 8. 4 vezes 8, 32 pontos. Você ganhou muito ponto porque você foi bem em um item estratégico importante para você. Se a gente somar as 4 pontuações dos 4 objetivos estratégicos, a gente tem aí a pontuação de cada mês. E aí a gente tira então o ranking de cada mês, quem está em primeiro, quem está em segundo e por aí vai. É assim que a gente calcula então, gente, quem está em primeiro, quem está em segundo e o resultado final do jogo usando aquela média ponderada. Ok? Boa sorte no jogo, hein?